amigos e minhas amigas do YouTube, estamos aqui novamente para falar com vocês através do meu canal DIP Direito Público, através do YouTube, né? E oportunidade em que eu iniciei um trabalho falando sobre as eleições municipais. Nos dois últimos vídeos, eu falei sobre a necessidade de desincompatibilização de alguns agentes públicos que devem deixar os seus cargos para poder candidatar-se. E eu estou fazendo referência a esses dois vídeos, porque no último vídeo eu quero fazer uma retificação do que eu disse sobre um determinado ponto nesse vídeo. É o seguinte, quando eu disse da necessidade do afastamento daquela pessoa que é radialista, apresentador ou comentarista de rádio e de televisão para se candidatar. Eu disse que ele tem que se afastar a partir do dia 30 de junho para poder disputar as eleições dia 4 de outubro, baseado no parágrafo 1º do artigo 45 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. A retificação que eu quero fazer neste ponto foi no momento em que eu disse que a multa para quem desrespeitar esta regra, que diz respeito ao radialista, ao comentarista, ou apresentador de televisão ou de rádio que não se afastar, é que ela vai de 20 mil até 100 mil FIRs. Até aí está tudo bem. Na hora de apurar as FIRs, aqui o cálculo que eu apresentei para vocês não ficou errado, ficou errado. Eu disse que a multa correspondente a 20 mil FIRs era de R$ 2.182, considerando-se a UFIR, que é de R$ 1,0641, que é o valor da época em que ela foi congelada, né? Porque a UFIR não existe mais, então ela foi congelada nesse valor e aplica-se esse valor até hoje. Então, ao invés de 20 mil UFIR corresponder a R$ 2.128,20, como eu falei, eu quero dizer que não é esse valor, é R$ 21.282. Eu deixei alguns zeros aí de fora. E de 20 mil até 100 mil FIRs, eu também disse que 100 mil FIRs corresponderia a R$ 10.641. E não é isso. 100 mil FIRs corresponde a R$ 106.410, tá certo? Então eu queria fazer essa retificação para que nós pudéssemos adentrar em outro assunto hoje neste vídeo, também relacionado às eleições municipais de muita importância, né, de observância obrigatória para aqueles que vão participar desse processo eleitoral, principalmente para você que é agente público, para você que eu vou me dirigir hoje, tá? Porque eu vou falar hoje sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. Eu vou destacar para vocês 11 condutas vedadas neste vídeo de hoje e nos próximos complementares que eu farei sobre este assunto, porque não vai dar para falar tratar das 11 condutas hoje. Então, para você que é agente público, para você que é servidor público ou não, para você que é agente político, prefeito, vice-prefeito, vereador, eu vou me dirigir hoje a você, tá? Você que quer se candidatar novamente, que quer disputar a reeleição, você que é candidato pela primeira vez, tá? Você que de qualquer forma, sendo agente público, mantém uma relação com o ente municipal ou com o poder legislativo, seja por contratação, por nomeação, por designação, seja por eleição, no caso dos agentes políticos, é com você que eu quero falar hoje. Este vídeo é direcionado a você que pretende se envolver nesse processo eleitoral como candidato ou, sendo servidor, acaba participando de algum ato relacionado ao processo eleitoral. Eu estou me referindo, mais uma vez, sobre a Lei 9.504 de 1997, que é chamada Lei das Eleições, onde nós temos no seu artigo 73 a relação das condutas que são vedadas aos agentes públicos
em período eleitoral, tá? Vou ler para vocês o que diz o caput deste artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. Diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, porque o agente público é abrangente, pode ter servidor, pode ter pessoas contratadas, pessoas designadas, pessoas remuneradas ou não remuneradas, né? Então, por isso que diz logo do início desse artigo que são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não. Tá? Aí inclui também, principalmente, o prefeito, o vice-prefeito e o vereador, que são os cargos que serão disputados nas próximas eleições, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos em pleitos eleitorais. Então, essas condutas foram fixadas pelo legislador para que não haja desigualdade na disputa entre candidatos, ou seja, favorecendo aqueles que têm acesso ao poder, que têm acesso à máquina pública, em relação àqueles outros que não têm esse acesso, que são pessoas que estão iniciando, que não têm vínculo com o prefeito, que não têm vínculo com o vice-prefeito e que estão entrando para a vida pública, querendo entrar para a vida pública. E para isso há necessidade da lisura do processo eleitoral, ou seja, que a disputa seja igualitária, em condições iguais para um e para outro. Então é por isso que o legislador criou esta Lei 9.504 e destacando nesse artigo 73 as condutas que são vedadas, que são proibidas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Então eu vou começar pela primeira conduta, que é a que está prevista no inciso 1 do artigo 73 da Lei das Eleições. O que diz, então, esta primeira conduta? O que ela proíbe? Ela proíbe a cessão de bens públicos para favorecer candidatos, partidos políticos. Tá? A cessão de bens públicos ou a própria utilização desses bens é o que nós chamamos de uso da máquina pública em prol de determinados candidatos. É sobre isso que esse inciso 1 do artigo 73 prevê. E o que diz, então, o inciso 1 deste artigo? Qual é a proibição prevista nesse inciso 1 que não podem os agentes públicos praticar, seja ele candidato ou não candidato? Diz o seguinte: é proibido ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis e imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então veja o seguinte: aqui o legislador proíbe que seja cedido ou que se use bens móveis e imóveis pertencentes aos entes públicos em prol de candidaturas de pessoas que disputam cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos referindo, obviamente, para as eleições que serão realizadas este ano. E não importa aqui de qual a esfera pertence esse bem público, se é da esfera federal, se é da esfera estadual ou municipal. Sendo eleição municipal, qualquer um desses bens, mesmo sendo estadual ou federal, ficam proibidos a cessão e fica proibido o uso. Tá? Basta, portanto, que a administração tenha a posse desses bens, porque para ela deixar alguém usar ou ceder, ela tem que ter a posse, tá certo? E essa posse pode ser de forma gratuita, pode ser de forma onerosa, né? Por exemplo, os bens públicos que são locados pelo município também são considerados bens móveis ou imóveis que estão na posse do município e que não podem ser cedidos ou utilizados em prol de candidaturas de determinados candidatos, sob pena de se infringir este artigo, de se cometer uma irregularidade, uma ilegalidade, que é a do inciso 1 do artigo 73 da Lei das Eleições. Aqui
existe uma ressalva neste inciso que não é considerado conduta proibida. É o que está no final do artigo 73, quando fala que é proibido o uso ou a cessão dos bens móveis ou imóveis pertencentes aos entes públicos, termina a redação do parágrafo 1º dizendo o seguinte: ressalvada a realização de convenção partidária. Ou seja, os bens públicos podem ser cedidos pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, para realização das convenções municipais, porque ali estarão presentes candidatos, estarão presentes presidentes de partidos políticos, pessoas filiadas ao partido. Então, para esse fim, não existe essa proibição. É uma das exceções, tá? É a exceção que nós temos prevista aqui nesta lei, nesse dispositivo, no inciso 1. Tá? Todos os bens móveis e imóveis são proibidos, a exceção e o uso, a exceção para que seja realizada a convenção partidária, que é somente para a convenção. Não posso ali praticar atos políticos, discursos políticos, coisa desse sentido, no intuito de obter votos para candidatos. Porque se for usado para esse fim, enquadra-se nessa proibição. É exclusivamente para a realização de convenção dos partidos políticos na escolha de seus candidatos que irão disputar as eleições. Tá bom? Muito bem. Qual que é o período de vigência desta proibição? Porque eu quero mostrar para vocês que existem estas 11 proibições que eu vou tratar aqui, mas que algumas delas, a vigência é temporária. Por exemplo, nós vamos ver aqui determinadas vedações de condutas eleitorais que diz o seguinte: é proibido até 3 meses antes, ou depois de 3 meses antes das eleições, fazer isso ou aquilo. Nesse caso aqui, do inciso 1, a seção de bens móveis ou imóveis, o legislador não fixou esse período de vigência. Qual o período que vai vigorar isso aí? Eu devo observar essa proibição durante quanto tempo? Vocês vão ver que nesse inciso 1 até o inciso 4 desse artigo 73, aconteceu isso. Não houve a fixação de um prazo. Depois de 3 meses das eleições não pode fazer isso, depois de 4 meses não pode fazer aquilo. Não existiu isso. Então, subentende-se que esta proibição não limitou o tempo de sua proibição, o que nos autoriza a concluir que ela vale durante todo o tempo, durante todo o mandato de qualquer prefeito, de qualquer presidente de Câmara ou de mesa da Câmara. Então, é uma conduta que vigora sempre, tá certo? Em todos os anos, sobretudo e principalmente no eleitoral, porque muita gente não se preocupa em observar isso quando nós estamos no primeiro ano do mandato, no segundo ano do mandato, ninguém se preocupa. O que se preocupa, normalmente, é quando chega o último ano da eleição. Mas eu quero deixar claro que essa proibição do inciso 1 da seção de bens móveis e imóveis não é somente para a eleição. Pode-se perguntar o seguinte: mas como proibir durante todo o período se não tem nem candidato ainda? Mas nós temos que ver que esta proibição, ela se estende aos partidos políticos. E o partido político, ele existe durante todo o tempo. E nada impede que um determinado presidente de partido, queira, já no primeiro ano, começar a campanha para o seu candidato daqui a 4 anos, usando a máquina pública, o que não é permitido. E temos sanções para isso, que nós vamos ver logo na sequência, tá certo? Muito bem. Então, quais seriam, então, as penalidades para quem infringe esse dispositivo? Faz a cessão de bens ou deixa que essas pessoas utilizem desses bens para fins eleitoreiros, para fins de captação de voto. Então, existem as penalidades. Existem aquelas previstas na lei eleitoral, existem aquelas previstas no Código Penal, na lei orgânica, no Decreto-Lei 201.
E eu fiz uma relação dessas penalidades e vou expor para vocês aqui, lendo essas penalidades uma a uma, e por isso talvez esse primeiro inciso fique um pouco mais extenso a minha demonstração sobre esta ilegalidade, ilicitude, porque eu vou falar sobre cada uma dessas penalidades. Nos incisos posteriores que eu vou comentar, eu vou só fazer menção aos artigos, não vou ler mais, aí vai ser mais rápido, vai fluir mais o nosso trabalho. Qual seria a primeira penalidade, então? Vamos primeiro ver quais são as penalidades previstas na própria lei das eleições, a Lei 9.504/97, o que ela tem de penalidade para esta pessoa que comete esta ilegalidade, para aquele que cede o bem público, para aquele que utiliza o bem público. Quais são as penalidades? Primeiro, a suspensão imediata desta conduta vedada, quando for o caso. Se eu sei que vai ser usado, se eu sei que está sendo usado, eu vou ter que comunicar ao juiz eleitoral, através de contratação de um advogado, ou através do próprio Ministério Público, levando essa notícia a ele, para que o juiz seja comunicado, através de uma representação eleitoral, e que isso aí cesse de imediato. Por quê? Porque contraria a legislação eleitoral. Tá? Essa previsão de suspensão imediata da conduta, quando ocorrer, porque pode acontecer que às vezes tem uma outra penalidade, mas não essa de suspensão, porque o ato em si já foi consumado. Usaram, já acabaram de fazer os discursos, seus comícios lá dentro de um prédio público, fizeram lá a compra de votos, ou as promessas de compra de votos, mas já acabou a reunião. Então não tem como suspender o ato de imediato, mas tem penalidade que nós vamos ver em seguida, tá certo? Essa previsão desta suspensão imediata da conduta vedada está no parágrafo 4º do artigo 73 desta lei eleitoral. Existe também uma outra penalidade, também aplicável, pode ser junta com a suspensão desta conduta, que é a multa. O agente público pode ser multado. Aqui, então, nós podemos entender o porquê que isso aí vale para o ano todo, para todos os 4 anos, ou vale para sempre essa conduta enquanto estiver vigorando. Por quê? Porque existe a multa. Olha, não vou suspender a conduta, mas eu posso aplicar a multa. A quem? A quem emprestou o bem público, a quem utilizou desse bem público, partido político, pode ser penalizado. Candidato não, porque às vezes foi num período que no primeiro ano do mandato de determinado prefeito e não tinha candidato ainda, mas eu posso aplicar essa multa. E essa multa varia de 5 mil a 100 mil UFIRs, ou seja, pode ser aplicada a multa de R$ 5.320,50 até o valor de R$ 106.410, sem prejuízo de outras sanções que podem ser aplicadas no campo do processo disciplinar para servidor público, alguma penalidade constitucional que pode ser aplicada, não é? E, inclusive, penalidades previstas no Código Penal. Tá certo? Essas previsões, essa previsão da multa, nós temos ela no parágrafo 4º e 8º do artigo 73, que nós estamos tratando dele aqui, da Lei 9.504 de 97. As multas têm uma previsão no parágrafo 6º, que elas podem ser aplicadas em dobro no caso de reincidência do ato ou da conduta vedada. Fez-se a conduta, suspendeu aquele ato por uma decisão judicial, fez-se novamente, pode-se aplicar a multa, nesse caso de duplicidade, já que foi aplicada anteriormente no valor normal, tá certo? E pode, aqui vem um complicador maior ainda, se for em época de eleição e se já tiver candidato ou pré-candidato prestes a disputar uma eleição. Por quê? Porque aí vem a cassação mais pesada, que é a cassação
do registro do candidato ou do diploma deste candidato já eleito. Então, quer dizer, ele cometeu uma conduta proibida, obteve o seu registro, disputou a eleição, está diplomado, mas não vai tomar posse. Foi cancelado o seu diploma por uma decisão judicial que aplicou a ele essa penalidade. Por quê? Porque exatamente ele feriu o artigo 73, inciso 1º, o inciso 1 da Lei das Eleições. Esta previsão da cassação do diploma ou do registro, nós temos no parágrafo 5º do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997. Essas são as penalidades previstas na legislação eleitoral, mas pode ainda os responsáveis pela prática deste ato praticar o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, em seu inciso 1º, que o artigo 11 diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, primeiro, inciso 1, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, nesse caso, o agente público pode ter cometido esse ato de improbidade e ficar sujeito a sanções pela prática desse ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 12, no inciso 3, que seria o ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos. Nós já vimos esse assunto quando falamos sobre os atos de improbidade administrativa. Temos ainda, além da prática do ato de improbidade administrativa, uma outra penalidade desta feita, prevista no Decreto-Lei 201 de 1967, que é o decreto que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, ou sobre a responsabilidade, vamos dizer assim, dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Nesse caso, ele estaria também, o agente público, cometendo um crime de responsabilidade, o prefeito municipal no caso, tá? Que é voltado para o prefeito. O artigo 1º fala que são crimes de responsabilidade do prefeito municipal. Primeiro, inciso 1, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É nessa segunda parte que nós enquadramos o agente público que cede ou que deixa alguém usar do bem público. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio, aí no caso o alheio seria o candidato, seria o partido político, de bens, rendas ou serviços públicos. E nesse caso, nós temos que esse crime do artigo 1º do decreto 201 é um crime cuja pena é pesada, vai de 2 a 12 anos de reclusão para o responsável. Existe ainda, além da penalidade criminal do decreto 201, existe uma outra penalidade para o prefeito também previsto no decreto 201 de 67, que é a chamada prática de infração político-administrativa, que está no artigo 4º do Decreto-Lei 201, que pode culminar com a cassação do mandato do prefeito. Ou seja, o simples fato de ter cedido um bem, de ter deixado que alguém utilizasse para fins eleitoreiros, bem público, pode levar o prefeito a responder a crime, essa coisa toda que eu estou colocando para vocês, e ainda perder o seu mandato. Tá? É o que diz o artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei
ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. É o que acontece na cessão dos bens, no uso de bens públicos por partido político, por candidatos. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então ele pode perder o cargo, pode ser cassado por isso. Está no Decreto-Lei 201. E nós temos que, uma vez cassado pela Câmara, o prefeito ou vice-prefeito fica inelegível durante quanto tempo? Fica inelegível para as eleições que se realizarem nesse período até o final do seu mandato e 8 anos depois de terminado o seu mandato. Esse é o período de que o prefeito fica inelegível se for cassado pela Câmara, por ter infringido o inciso 1 do artigo 73 da Lei das Eleições. Temos também a possibilidade de ser processado criminalmente por violação a um crime previsto no Código Eleitoral Brasileiro. É o crime previsto no artigo 377 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: o serviço de qualquer repartição federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza com eles contrato, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Nesse caso, a pena para quem cometer esse crime eleitoral vai de 6 meses a 30 dias, 6 meses de detenção e multa de 30 a 60 dias multa, tá certo? Então existem essas penalidades. Existe também uma penalidade que é prevista na Lei 6.091 de 74, que é a lei que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais e da outras providências. Diz aqui esta lei 6.091 de 74, no artigo 11, que constitui crime eleitoral utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecede o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. A penalidade: cancelamento do registro do candidato de seu diploma, se já houver sido programado eleito. Tá certo? E tem ainda a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de multa de 60 a 100 dias multas. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, a realização de comício em bem público pertencente ao município, que pode ser federal ou não, utilização de veículo oficial para transportar material de campanha, tudo isso aí é utilização de bem público. Cessão de repartição pública para atividade em campanha eleitoral, utilização de bens da repartição, tais como celulares, computadores para se fazer propaganda eleitoral de candidato, tudo isso aí se enquadra nesta proibição do inciso 1. A exceção é quando se tratar de convenção partidária ou de uso aqui de residência e tal, oficial, que não é o caso, tá? E nós podemos aí, o presidente da Câmara, ceder o espaço interno da Câmara para realização de propaganda eleitoral para os candidatos de modo geral. Depende de autorização do presidente da Câmara. E com isso eu encerro aqui esta primeira conduta vedada, do inciso 1 do artigo 73. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo falarei da conduta do inciso 2 até a 11. Se você gostou, deixe o seu like, vai no sininho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá certo? E acompanhe todos esses nossos vídeos para que você entenda o assunto que estamos tratando. Um abraço e até mais.